Nesse vídeo você irá aprender 4 nomenclaturas bastante utilizadas dentro da área da automação e também da instrumentação. Também vou mostrar para você exemplo de dispositivos para exemplificar cada nomenclatura dessa. Então, se você quiser saber quais são essas nomenclaturas, dá uma conferida aí no vídeo que está bem interessante. Seja bem-vindo ao canal da manutenção. Nesse vídeo você irá aprender 4 nomenclaturas que são bastante utilizadas dentro da área da automação industrial e também dentro da área da instrumentação. Vou mostrar para você exemplo, para a gente estar trabalhando esses conceitos, exemplos de cada uma dessas nomenclaturas. Por exemplo, o que é uma dessas nomenclaturas, o que é uma DI, o que é uma DO, o que é uma AI, o que é uma AO. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo aqui com a gente, tá? Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like, deixe seu comentário, que a sua participação é fundamental aqui para a gente do canal da manutenção. Vamos começar a falar primeiro de entrada analógica. A abreviatura dela que você vai encontrar usualmente aí nos esquemas elétricos é AI, que vem do inglês Analog Input. E o que é uma entrada analógica? É um tipo de interface que permite a um sistema de controle ler valores contínuos de variáveis de processo. Como por exemplo, de uma variável de processo nós podemos ter uma temperatura, uma pressão ou uma vazão, por exemplo. Esses valores eles são representados por sinais elétricos, que variam proporcionalmente à grandeza física medida. Como grandeza física eu posso ter qualquer uma, tá? Não só as que eu falei, eu posso ter vazão, nível, corrente, tensão. Ao contrário das entradas digitais que lê apenas 2 estados, as entradas analógicas elas podem ler uma gama de valores. Por exemplo, eu tenho um instrumento que lê temperatura, um PT100, por exemplo. Ele tem um range dele, vamos supor, que ele trabalha com 0 a 100 graus. Então, dentro desse range, dentro desse 0 a 100 graus, dependendo do que o meu processo está fornecendo, ele pode fazer uma gama de valores de leitura. Ele pode ler, por exemplo, determinado momento do meu processo está com 45 graus, em outro momento ele está com 80 graus, em outro momento ele está com 50 graus, tá entendendo? Ele tem uma gama de valores que ele pode fazer a leitura do meu instrumento. E o padrão de sinal geralmente é usado o 0 a 10 volts contínuos e o 4 a 20, onde o 4 a 20 ele é o mais utilizado dentro do ambiente industrial. E as vantagens? Ele oferece uma medição mais precisa e pode transmitir sinais por longa distância com pouca perda da informação, tá? Essa é uma das características principais desse tipo de entrada analógica. Dando continuidade, agora a gente vai aprender o que é saída analógica, ou do inglês Analog Output, ou AO. Também é uma nomenclatura que você vai encontrar aí nos esquemas elétricos. É um componente que converte sinais digitais de um CLP ou sistema de controle em sinais analógicos. Esses sinais analógicos que podem ser utilizados para controlar atuadores, tá? Como atuadores, o conceito de atuador, a gente pode ter válvulas, inversores, motores, por exemplo. Esses sinais são contínuos e variáveis, permitindo um controle preciso e gradual dos processos industriais. Assim como na entrada analógica, nós temos também os sinais mais usados, o 0 a 10 volts contínuo e o 4 a 20 mA, sinal de corrente, onde o sinal de corrente de 4 a 20 mA ele é o mais utilizado, tá? E as aplicações desse tipo de entrada, de saída analógica, elas são usadas para controlar, como eu falei, a velocidade de motores, usando inversores,
a posição de válvulas proporcionais, tá? Aquelas válvulas de controle, ou outras funções que requerem um tipo de ajuste fino. E qual é a vantagem desse tipo de saída analógica? Ela oferece um controle mais suave e preciso. Como eu acabei de falar aqui, algumas das aplicações desse tipo de saída analógica. Em relação um controle mais preciso em relação às saídas digitais, tá? Dando continuidade, o que é uma entrada digital ou DI, que vem de Digital Input. Vamos lá ao conceito de entrada digital. É um tipo de interface de controle que trabalha com sinais digitais, os quais representam estados discretos, geralmente ligado ou desligado, ou 1 e 0, um sinal binário, por exemplo, também. E esses sinais são usados para monitorar condições de equipamento ou processo e são fundamentais para a operação de sistemas automatizados. Você vai encontrar muitos sistemas automatizados que utilizam esse tipo de entrada digital, através de sensores indutivos, através de encoder, desse tipo de componente. As entradas digitais elas reconhecem apenas dois estados, tá? Que são tipicamente, como eu acabei de falar, né? O 0 volt, tá? Para o estado lógico 0, e um exemplo aqui, o 24 volts para um sinal lógico 1, tá? Esse é um exemplo aqui de entradas digitais. E a aplicação desse tipo de entrada digital? Elas são usadas para iniciar ou parar processos industriais, monitorar a posição de máquinas, tá? Você pode ter uma posição da máquina que ele vai dar precisamente a localização do que você quiser, tá? Um braço de um robô, ou a posição de um motor, ou um corte, ele vai fazer preciso a indicação. E verificar se referindo à parte de segurança, se as portas de segurança elas estão, por exemplo, fechadas. Já retratando aqui um pouco da NR12, que é uma norma que ela fala da parte de segurança de máquinas. Entre outras funções aqui, tá? Entre outras funções que você pode aplicar a entrada digital. E como vantagem dela, tá? Elas são menos suscetíveis a ruídos em comparação com as entradas analógicas que a gente acabou de ver anteriormente, e elas são de uma implementação muito mais fácil e simples de você manter. No CLP elas são utilizadas para receber sinais, né, de dispositivo de campo e basear a lógica de controle no seu estado. Tá? Essas entradas digitais são muito utilizadas quando você for fazer a parte de programação do CLP. Saída digital ou DO, Digital Output, para você também vai encontrar possivelmente nos esquemas elétricos aí da sua empresa dessa forma. Ela é um componente fundamental dentro da automação industrial. Por que isso? Porque ela permite o controle de dispositivos e atuadores de forma binária, ou seja, ela tem dois estados possíveis, né? Mesmo raciocínio da entrada digital. Ela pode estar ligado ou desligado. A saída digital ela opera com um sinal discreto, que significa que ela pode assumir dois valores possíveis. Isso torna a comutação entre os estados, tá? Ligado e desligado simples e confiável, tá? As saídas digital também são menos suscetíveis a interferência eletromagnética e ruídos elétricos. Elas fornecem uma resposta confiável, mesmo em ambientes industriais, tá? Essa aqui é uma vantagem. Elas são menos suscetíveis a ruído em comparação com as entradas analógicas. E elas também são bastante usadas para você fazer o controle de dispositivos externos. Quais dispositivos externos? Relés, motores, luzes, por exemplo, de sinalização, por exemplo, abrir uma luz de emergência de uma paleteira ou de uma esteira. Elas são usadas as saídas digitais para fazer esse tipo de indicação. E as saídas digitais têm apenas dois estados, tá? Oferecem precisão e repetibilidade nas operações. Isso é crucial porque os dispositivos
quando os dispositivos forem acionados, tá? E as aplicações mais comuns desse tipo de saída digital são acionamento de motores e ativação de alarmes ou indicações sonoras, sirenes, lâmpadas. Você vai encontrar esse tipo de saída digital, entre outras aplicações. Aqui eu tenho essa figura, tá, que eu vou exemplificar aqui o conceito de entrada analógica e saída analógica, onde essa nossa figura ela tem um transmissor de vazão aqui na linha, uma válvula de controle e o nosso CLP, nosso controlador. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a ligação do meu transmissor na minha entrada analógica e a ligação da minha válvula de controle na minha saída analógica do meu PLC. E como é que esse processo ele vai funcionar? Vou ter a passagem de um fluxo de um líquido, no nosso exemplo é água, e o meu transmissor de vazão, dependendo de como vai ficar sendo o meu processo, ele vai ficar enviando informação para o meu CLP, que ele vai fazer a atuação em cima dessa válvula de controle, onde essa válvula vai restringir ou aumentar a passagem desse fluido para o meu processo. O meu transmissor vai ficar medindo essa passagem, dependendo de como for o meu processo solicitar, por exemplo, mais fluido, ele manda informação para o meu CLP, o meu CLP manda informação para a minha válvula, ela abre mais e eu tenho uma passagem maior de água, por exemplo, lá para o meu fluido, para o meu processo. E à medida que o meu processo não precisa de tanta água, o meu transmissor atua novamente na entrada analógica, informando o meu CLP, e o meu CLP informa para a minha válvula, onde ela vai restringir a passagem desse fluido. Com isso eu vou passar menos fluido lá para o meu processo. É mais ou menos assim que funciona a entrada analógica e a saída analógica. Nesse nosso processo aqui, esse nosso exemplo que a gente está fazendo aqui. Pessoal, eu trago aqui essa outra figura, onde eu vou exemplificar o conceito de entrada digital. Eu tenho sensores ao longo do meu transporte de caixas e eles estão ligados na minha entrada digital lá no meu PLC. E à medida que as caixas são produzidas, elas passam pela frente do meu sensor, ele envia essa informação lá para o meu PLC e ele faz a contagem da quantidade de caixas que eu produzi em determinado momento, ou pode ser um dia, pode ser uma hora, dependendo do meu processo industrial. Essa aqui é uma outra forma de aplicação, de demonstração das entradas digitais. Ele pode fazer a contagem utilizando sensores, através de uma programação feita no PLC, e você tem os sensores para fazer a leitura da caixa e enviar essa informação para o PLC para fazer a contagem dessa produção feita. Aqui nessa figura fica mais claro alguns exemplos de entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas ou saídas analógicas que eu posso ter no meu PLC. Lógico que isso aqui é só um exemplo, é só uma figura. Você pode ligar muito mais coisa no seu PLC que não estão aqui nessa foto. Exemplos, como eu falei, né, por exemplo, de saídas analógicas. Eu tenho a válvula de controle, eu posso ter motores, eu posso ter inversores, tudo na minha saída analógica. São exemplos que eu posso ter na saída analógica. E na minha saída digital, eu posso ter relés, tá? Relés de interface, relés normais de estado sólido. Também posso ter lâmpada de sinalização para dizer que está ligado, que está desligado. Ou mesmo de caso de algum alarme sonoro, posso também ter aqui no meu PLC. Outro exemplo aqui na minha entrada digital, posso ter botoeiras para me ligar ou desligar alguma máquina, ou parar, ou então acionar ela. Fim de curso, qualquer fim de curso que você tiver, eu posso ligar também, é uma entrada digital.
pedir curso de porta para saber se a porta está fechada, está aberta, entendeu? Posso ligar na minha entrada digital. Já nas entradas analógicas, alguns exemplos, sensor de nível, para saber a quantidade de produto que tem dentro do meu tanque, por exemplo, um sensor de temperatura, um PT100, um termopar, também são exemplos de entrada analógica. Então esse que é o conceito de entrada analógica, saídas analógicas, entradas digitais e saídas digitais. Espero que aí tenha ficado claro e até a próxima, pessoal.